Olá, pessoal. Meu nome é Adriana. Eu sou mãe de santo, dirigente espiritual do terreiro de Umbanda, Casa da Vida, do Amor e da Justiça. Nosso terreiro está localizado na Zona Norte, na rua Florineia, número 211, na Água Fria. Estão todos convidados a conhecer. Os nossos trabalhos públicos estão abertos às quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Gente, nós temos os trabalhos de cura que são feitos pelo espírito Dr. José e a corrente de médicos espirituais que trabalham na casa, com outros médios. E é importante deixar explicado como que o trabalho é desenvolvido e qual é o caminho, como o Dr. José sempre nos esclarece, a respeito da parte dos resultados, porque as pessoas questionam por que é que eu vou no terreiro, eu passo várias vezes, eu faço o que os guias pedem, não só os consulentes, mas também muitos médiuns têm esse tipo de dúvida. Eu peço, eu faço a lição de casa direitinho, eu venho como médium e, infelizmente, eu não tenho os resultados que são aguardados. Então, por que isso acontece? Se eu estou fazendo as minhas firmezas, então vamos lá. Em algum motivo, né, independente das situações todas, existe uma explicação, uma orientação que nos foi repassada pelo Dr. José e que trouxe muito esclarecimento. Então agora eu vou repassar para vocês. Então vamos imaginar aqui que as nossas questões, elas estão encaixadas. Vamos dizer assim, se a gente pudesse encaixar, se a gente fosse encaixar os nossos problemas, as nossas questões, então, nesse triângulo do espiritual, do energético e do comportamento, aonde que essas questões estariam encaixadas? E por quê? E como isso faz diferença? Então, eu vou explicar para vocês da forma que ele explicou para nós. Quando os nossos problemas são de ordem espiritual, independente se são problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares, não importa. Quando a solução está no espiritual, então geralmente os guias pedem o quê? Para a pessoa continuar vindo no tratamento dentro do terreiro, para ela continuar frequentando as giras, que ela fazendo esse acompanhamento do lado público, em algum momento ela vai conseguir romper essas barreiras, esses desafios, obstáculos, e ela vai ter os resultados que ela precisa. Quando o problema vai ser resolvido e precisa de uma solução energética, então o guia ele vai pedir para a pessoa vir falar com a Mãe de Santo, aqui no nosso terreiro em específico. Por quê? Porque nos trabalhos abertos nós não abrimos firmezas coletivas e individuais. Não, perdão, nós abrimos firmezas coletivas e não individuais. Então, se a pessoa tem a necessidade de uma firmeza para algum, de uma firmeza de caboclo, de uma firmeza para descarregar uma magia negra, alguma coisa assim, então essa pessoa vai ser encaminhada para falar com a Mãe de Santo. No caso eu, né? Então, assim, esses trabalhos onde a solução está no energético, eles são feitos de forma particular ou até coletiva, mas num momento que não seja a gira aberta. Esses trabalhos não acontecem junto com a gira aberta. Quando a solução está na parte do comportamento, é porque a pessoa já colocou a fé, o espiritual, ela já trabalhou o energético, que é fazer as firmezas necessárias, porque muitas vezes as pessoas também vêm já com essa situação resolvida. Não, eu já fiz, eu já fui em outro terreiro, eu já fiz o trabalho, já abri o portal, faz muitos anos que eu estou pedindo isso.
e a pessoa não consegue a solução da situação. Então, existe a possibilidade desta solução estar na parte do comportamento. E quando nós falamos comportamento, nós estamos dizendo a respeito da pessoa fazer a parte dela, tá? Quando a pessoa, ela precisa transmutar conceitos, quando ela precisa quebrar os paradigmas que a gente fala, que é quando a pessoa superar alguns preconceitos, a forma de ver a vida, a forma de conduzir as situações da sua vida. Então, tudo isso está relacionado com a parte do comportamento. O que acontece? Quando eu tenho um problema, vamos dar um exemplo de ordem amorosa, e eu não vejo solução. Eu faço as minhas firmezas, eu tenho fé na minha pombagira, eu tenho fé na Oxum, eu já escrevi minhas cartinhas, eu participo das firmezas coletivas, eu já fiz as minhas rezas, eu rezo para Oxum, eu faço os cânticos, mas eu não consigo de forma nenhuma ajustar a minha vida num relacionamento com um parceiro. Não consigo ter um parceiro, uma parceira. E o que eu faço? Então, da parte espiritual. Então, não adianta quando o médium ele não consegue a solução e ele cuida do orixá, é improvável que quando você está certinho, que você está fazendo a sua parte, espiritualmente falando, e energeticamente também, você precisa mudar o comportamento. É difícil ouvir isso, porque na maioria das vezes, o que nós queremos ouvir? Que a solução está em fazer um trabalho, que a solução está em frequentar o terreiro. Porque é muito mais fácil, gente, quando a solução está em fazer trabalho, em oferendar a pombagira, do que fazer a mudança interna. Porque a mudança interna, ela vai exigir de nós, muitas vezes, aquilo que nós não estamos preparados. Mas essa é uma explicação para as pessoas que vêm buscando, e muitas vezes as pessoas até perdem a fé no chão, que estão frequentando, perdem a fé nos guias, porque eu já passei de terreiro em terreiro, porque a pessoa assim, enquanto os problemas dela estão sendo solucionados, porque assim, vem com o problema, e aí resolve um, vem outro, resolve um, vem outro, resolve um, vem outro. Aquilo se multiplica sempre. E na maioria das vezes, por exemplo, a gratidão, ela não se multiplica na velocidade que se multiplicam os problemas para serem trazidos para os guias. Então, vira um balcão. Você senta ali na frente do guia para pedir, na certeza de que ele vai te atender, na certeza de que ele tem essa força. E muitas vezes não está dependendo do guia. Muitas vezes o que está dependendo do guia é ele trabalhar o seu mental, é ele trabalhar o seu mau humor, trabalhar a sua procrastinação, para que você consiga enxergar a solução devida. Então, muitas coisas estão relacionadas ao comportamento. Quando o guia disser que é espiritual, quando o guia pedir para você vir na gira, é porque ele está dizendo para você o seu problema, mais dia menos dia, será solucionado. Porque ele está classificado como espiritual. Então, significa que você precisa fortalecer a sua fé, significa que você precisa desviar aqueles dias, colocar a sua contribuição de presença dentro do terreiro, bater palma, tomar uma defumação, para que você consiga melhorar o seu campo energético. E a partir desse descarrego, dessas aberturas, você então tem a solução do seu problema encaminhado. Então, quando o guia pedir para você frequentar o terreiro por 7 giras, por uma lua, que seja o tempo que ele vai determinar, então
acredite, ali está um encaminhamento de solução. Pode acontecer sim, no meio do caminho, você com 4 giras, mas o guia falou que com 7 giras eu ia ver o resultado. Não, então, casos e casos. Pode acontecer de você precisar vir 7 giras e quando você estiver na 4ª gira, o guia vira para você e fala, olha, vai precisar fazer um trabalho, uma firmeza. As pessoas, elas se apavoram quando o guia pede para fazer trabalho, porque geralmente elas associam trabalho com gasto, com dispensa financeira. E muitas vezes não é isso que acontece. Não está, a solução não está, muitas vezes, na questão de você despender financeiramente fazendo um trabalho. O trabalho que ele tem uma dispensa financeira é porque, além dele precisar ser aberto de forma particular, com ativações específicas para aquele problema, para aquela pessoa, ele ainda tem uma dispensa de material. Ele vai precisar ser colocado dentro do terreiro, vai ocupar o espaço, seja da tronqueira, ou seja, da camarinha, que é o quarto do santo. Então, nessas situações, sim, existem cobranças específicas. Agora, gente, tem muita coisa que é feito em firmeza coletiva, para Ogum, para Yansan. Agora mesmo nós vamos entrar no mês do Omulu e da Mãe Yansan. Então, muitas coisas são feitas nas firmezas coletivas. E isso não é cobrado. É pedido para que a pessoa participe trazendo algum tipo de material. Então, existem soluções dentro do orixá, dentro da Umbanda, da religião. Todas as casas, a maioria das casas de fé, os terreiros, tem a sua forma, a sua alternativa de lidar com os problemas específicos. Tem pessoas, gente, que ela prefere vir no particular porque ela quer estar à vontade com o pai de santo, com a mãe de santo. Ela quer conversar, ela quer ali como uma consulta particular de médico, né? Então, o que a gente fala? Que a consulta dentro do terreiro lá embaixo, a consulta pública, ela é como você passar no pronto-socorro. Você vai ter ali as pessoas assistindo, os auxiliares ali, que estão ali, então não é algo que é totalmente particular, não tem como. Porque o Cambona, ele tá ali para servir o guia. Então, uma coisa ou outra, ele vai escutar, o guia vai pedir ajuda do Cambona, seja para pegar algo para escrever, alguma vela, o acendedor, quando ele for precisar acender a vela, enfim. Então, a gira, ela se movimenta, o movimento dela é como se fosse um pronto-socorro. Abriu a ala do pronto-socorro espiritual, gira de caridade. Ali ele vai fazer um pequeno curativo, ele vai tirar uma parte, ele vai trazer uma solução rápida para que você consiga voltar, para que você consiga enxergar aonde está a situação, como está. Então as pessoas se apressam em tirar conclusões e não entendem como funciona, na verdade, a questão das giras espirituais do culto, do nosso culto aberto, que são as giras de caridade. Nós somos responsáveis pelas soluções dos nossos problemas, mas os guias e os orixás, eles estão nos auxiliando o tempo todo. O que muitas vezes nós não sabemos é entrar na frequência deles. O que muitas vezes falta para nós, tanto os consulentes quanto médiuns, é você saber exatamente o momento que o guia vai te trazer aquela resposta. E para isso você precisa caminhar, você precisa dar a sua contribuição. Hoje você escutou uma coisa que você vai somar com aquilo que você já tinha escutado anteriormente e com o que você vai escutar mais para frente. Então, é um quebra-cabeça. Você vai montando e dali você vai tirar a solução do seu problema. Porque você vai ter clareza suficiente para isso. Tá, gente? Então, é legal esse esquema que o Dr. José apresentou para nós
do espiritual, do energético e do comportamento. Muitas vezes a questão está apenas envolvendo fé e comportamento. Nem precisa fazer trabalho. Muitas vezes, independente da pessoa ter fé, se ela vier tomar um banho de pipoca, ou se ela vier e o santo acender uma vela puja da guarda dela, ela sai daqui curada. Quantas vezes a gente não vê isso? A pessoa vem pela primeira vez, ela não tem nem como ter fé naquilo, porque ela nem sabe o que é, e ela sai curada. E isso acontece porque a questão da pessoa não passava pela necessidade nem do espiritual nem do comportamento, mas sim pela necessidade energética. Então são 3 pontos diferentes que fazem o esclarecimento daquilo que a gente veio buscar, que a gente vem buscar. Então, se questione qual é o seu problema. É espiritual, é energético ou é de comportamento? Porque assim, quando você vier fazer a sua consulta com o guia, quanto mais você posicionar, quanto mais detalhes você der, mais fácil chegamos a uma conclusão. Que estamos aqui para isso, nós, os guias, nesse auxílio. Porque todos nós temos as nossas questões e eles nos auxiliam. Então não se esqueçam, porque muita coisa as pessoas ficam batendo na tecla de que a solução é espiritual. Na verdade, não é. Muitas vezes a solução é no comportamento. Você vai acender um caminhão de vela e você não vai ter o seu problema resolvido. Porque não depende do orixá, depende de você mudar o que só você pode fazer. Tá bom, gente? Então, por enquanto eu fico por aqui, agradecendo mais uma vez. Fiquem com Deus.